Bem, essa é a questão 2, vestibular, primeira etapa de 2007 da UFMG, e ela fala o seguinte: dois barcos, o barco 1 e o barco 2, estão em um lago com velocidade constante, de mesmo módulo, como representado na figura. Em relação à água, a direção do movimento do barco 1 é perpendicular à do barco 2, e as linhas tracejadas indicam o sentido do deslocamento dos barcos. Então significa que, além de ter as mesmas velocidades, essas velocidades são perpendiculares, ou seja, esse barco vai nessa direção e o barco 2 vem nessa direção. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a velocidade do barco 2 é medida por uma pessoa que está no barco 1, é mais bem representada pelo vetor. Então ele pergunta quais desses vetores melhor representa a velocidade do barco 2 para uma pessoa que está dentro do barco 1. Porque a questão fala da velocidade dos barcos, ou seja, o barco 1 tem uma velocidade para cá, V, o barco 2 tem a velocidade para cá, também de módulo V, só que isso com relação à água. Ele fala aqui em relação à água. Então isso é importante. Nós estamos tomando como ponto de referência a água. Para resolver essa questão, nós temos que usar uma coisa na física que chama mudança de referencial. Então vamos ver como que funciona essa mudança de referencial. Mudança de referencial. Então imagine que você tem uma estrada. Nessa estrada você tem um caminhão A e o caminhão B, correto? O caminhão A viaja para a direita com a velocidade constante, vamos dar um valor aqui, velocidade V. O caminhão B viaja para a esquerda também com a mesma velocidade V. Vou chamar o módulo de V de 50 km por hora. Correto? Isso, a velocidade do caminhão A e do caminhão B é 50 km por hora, um para a direita e outro para a esquerda, para uma pessoa, por exemplo, que está na estrada, para a superfície da Terra. Pessoa que está em C, aqui nós temos um observador olhando o caminhão. Para ele, o caminhão A viaja para a direita a 50 km por hora e o caminhão B viaja para a esquerda a 50 km por hora também. Agora, para uma pessoa que está dentro do caminhão A, o que vai acontecer? Ela vai ver o caminhão B vindo na direção dela, ou seja, indo para a esquerda, com que velocidade? Se ele estivesse parado, com relação ao solo, o caminhão B viria a 50 km por hora. Só que ele também está em movimento. Então ele vai ver o caminhão B se aproximando a 100 km por hora. Então para uma pessoa em A, é observador em A. Ele vai ver o caminhão B a 100 km por hora, que é a soma da velocidade dele com a do caminhão B. E vai ver a pessoa que está em C se aproximando dela a 50 km por hora. Correto? Bem, agora que nós já sabemos fazer uma mudança de referencial, nós podemos voltar à questão. Bem, para uma pessoa que está no barco 1, a pessoa aqui no barco 1, o observador aqui no barco, e não na água, como dito na figura, ela vai continuar vendo o barco 2 se movimentando para a esquerda com velocidade V, correto? Só que ao invés dela perceber o barco dela indo para cima com a velocidade V, para a pessoa que está dentro do barco, o barco 2 é que vai estar se aproximando dela com a velocidade V. Então, essa velocidade que está para cima, nós vamos colocar ela aqui em 2, porque nós mudamos o referencial, para baixo, porque 2 é que vai estar se aproximando de 1, correto? Agora, pelo método de adição de vetores, a gente soma esses dois vetores, não vai dar o vetor R, correto? Então, a opção correta é a letra C, R,
pois R é que mais bem representa a velocidade do barco 2 com relação ao observador dentro do barco 1.